Analisamos o plano de 100 milhões de euros que Frederico Varandas quer implementar no Sporting. Passamos pelo Benfica, onde há novas informações e alegadamente processos a decorrer sobre a negociação de Rafa. Deixa o teu like, junta-te à família do MTL e ativa as notificações. Começamos por Alvalade e pelo aparente plano de 100 milhões de euros que o Sporting vai arrecadar com compras e vendas no final da época. A saída do mercado de transferências de inverno com 2 contratações, Marcos Edwards e Islam Slimani, e 3 saídas, Jovan Cabral, TT e Jenny Catamo. A administração do Sporting não deixa para depois das eleições, de 5 de março, e das decisões desportivas do final da época, o planeamento atempado da nova temporada. Por isso tem um plano alicerçado em metas que já estão delineadas. A entrada de 40 milhões de euros da venda do passe de Nuno Mendes, a qualificação direta para a Champions, que significa logo à partida um encaixe garantido de 30 milhões de euros e uma venda também na casa dos 30 milhões de euros, a de João Palhinha. Contas feitas, 100 milhões de euros em caixa para saldar compromissos e atacar o mercado de verão. O reforço do plantel está pensado, antes, porém, é preciso ter bases para atacar o mercado na janela estival. Há compromissos por cumprir, pagamentos a fornecedores, prémios a pagar antes de atacar o reforço do plantel. E aqui há prioridades. Desde logo, um jogador para uma posição que desde há 2 verões está em mente, mas que foi adiado. Um defesa central. O perfil também já está definido. Será um destro que possa libertar Gonçalo Inácio para a esquerda, a sua posição de raiz na linha defensiva de 3. Um investimento não tão grande como no central será feito num guarda-redes que até pode ser João Virgínia, o emprestado pelo Everton. Não estava nas contas iniciais da SAD Leonina acionar a sua opção de compra, que, não tendo sido tornada pública, andará na casa dos 4 a 5 milhões de euros. Acontece que as indicações dadas pelo internacional jovem português agradam à estrutura técnica que tem em Jorge Vital, o encarregado dos homens da baliza. Quem será efetivamente o guarda-redes para ser suplente do indiscutível António Adán não está ainda definido. Certo é que a posição obrigará sempre a investimento. Segundo dossiê, e que também obrigará a investimento, a saída de João Palhinha. Manuel Ugarte foi contratado no início da época, já a pensar na futura saída do camisola 6. A resposta dada até tem surpreendido o próprio Rubén Amorim, que já o confessou, mas passará sempre a faltar novo jogador para a posição de trinco, seja para entrar diretamente no 11, seja para ser a sombra do internacional uruguaio. O desempenho de cada um o dirá. Por fim, não obstante outras oportunidades de mercado que surjam, como por exemplo o fim do empréstimo de Pablo Sarabia por parte do PSG, ele que chegou a Alvalade na sequência da ida de Nuno Mendes para a capital francesa, obrigará também a novo extremo. Marcos Edwards já foi contratado para poder ser futuro na posição, mas sem o espanhol faltará sempre mais uma opção para o lugar, até porque o objetivo é que Jovane renda os 8 milhões contratualizados com a Lazio, terá de fazer 10 jogos, pelo menos 45 minutos em cada um. O plano está delineado. A administração quer oferecer o melhor plantel possível a Rubén Amorim. Se entretanto não aparecer, colou-se que bata os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador do momento. O Leão ficaria sem o timoneiro, as contas subiriam a pique para 130 milhões de euros. Foi muito falado o seu nome na última janela de mercado e até há pouco tempo olhado com muita desconfiança pelos adeptos, pelo que custou 20 milhões de euros e pelo que vinha a render. Everton Cebolinha é nesta altura um dos jogadores em melhor forma no Benfica e um dos nomes que continua na lista de possíveis contratações de vários clubes, sobretudo o Brasil, onde o prazo para a inscrição de jogadores expira no dia 12 de abril e de onde o Flamengo surge especialmente ativo. O emblema do Rio de Janeiro tem 2 emissários na Europa e publicamente já demonstrou vontade de contratar Everton, embora tenha assumido a dificuldade de o negociar com a SAD das Águias. O jornal A Bola indica que o Benfica está determinado a resistir a propostas para negociar já o extremo brasileiro e elas ainda não surgiram, apenas abordagens várias e feitas não somente pelo Flamengo, e muito menos aceitará conversar sobre valores com os que o Fla admite colocar em cima da mesa pouco mais de 13 milhões de euros por 70% do passe.
A SAD encarnada não apenas considera o extremo de 25 anos um ativo muito importante e que poderá render muito dinheiro no futuro, como também entende que seria um tiro no pé do ponto de vista desportivo deixá-lo sair agora, ainda com vários desafios até ao final da época, nomeadamente os jogos dos oitavos da Champions e o duelo no campeonato para chegar pelo menos ao segundo lugar. Cebolinha tem jogado bem, marcou 3 golos nos últimos 4 jogos e parece transfigurado desde que saiu JJ do comando da equipa. De qualquer forma, apesar da posição dos encarnados, a imprensa brasileira tem noticiado que Everton Cebolinha tem vontade de regressar, de vestir a camisola do Flamengo, sobretudo para ganhar fôlego na corrida pela seleção em ano de Mundial. Tudo dependerá da forma como correr o resto da época no Benfica, mas a ideia agora passa mesmo por fechar a porta a uma potencial saída de Everton. Foi esta a decisão e é aquilo que defendemos aqui no MTL. Everton irá ficar até o final da época no Benfica e mesmo já para o início da próxima temporada só sairá se bater uma proposta com números bastante convincentes para a administração liderada por Rui Costa. Negócios suspeitos na Luz, adianta o Correio da Manhã. Segundo afirma a mesma cadeia televisiva, o passe de Rafa está na mira das autoridades. O Sporting de Braga vendeu e recomprou 80% do passe por valores questionáveis. Apesar de já ter representado apenas 3 clubes na carreira, o passe do jogador de 28 anos passou de mão por 8 vezes, movimentando 36 milhões e 262 mil euros. No processo cartão vermelho, a autoridade tributária fala em operações com contornos duvidosos que envolvem a Sporting de Braga SAD, a Gestifoot, a Brausefish e, em última instância, a Benfica SAD. Os fluxos financeiros em causa. A 1 de julho de 2013, o Braga comprou 90% do passe de Rafa ao Feirense, pagando 495 mil euros. De imediato, cederam 10% à On Soccer, que representava o jogador, e no dia 24 desse mês, a Gestifoot de Jorge Mendes pagou 217 mil euros para ficar com 40% do passe. No fim de junho de 2014, os guerreiros venderam 40% à Brausefish por 7 milhões e 150 mil euros. 2 épocas depois, parece uma fita arriscada, em julho de 2016 o Benfica interessou-se por Rafa e o Braga readquiriu as percentagens do passe que alienara. Pagou 8 milhões à Brausefish pelos 40% e 4 milhões à Gestifoot. A 31 de agosto de 2016, Rafa é anunciado como reforço do Benfica, que gastou 16 milhões e 400 mil euros por 100% do passe. Campeões confusos, eu também. Aparentemente, a autoridade tributária também. Vamos ver no que dá este processo em última instância. Fernando Andrade é reforço para o Futebol Clube do Porto para a segunda metade da época. O avançado que esteve emprestado ao Al Fayed, da Arábia Saudita, está oficialmente de regresso às contas de Sérgio Conceição e até já foi inscrito na Liga. Agora falta apenas voltar a jogar, algo que Fernando Andrade espera que aconteça rapidamente. Kelvin está de regresso ao futebol português para vestir a camisola do Bessade. O extremo de 28 anos é aguardado hoje para assinar até final da temporada, numa altura em que se encontrava sem clube, depois de ter rescindido com o Always Ready. Pouco utilizado no clube boliviano, pelo qual assinou em dezembro, o brasileiro acabou por acertar a desvinculação, rumando agora aos azuis do Jamor. A contratação de Kelvin já terá sido comunicada ao plantel por Rui Pedro Soares, o presidente da SAD. O extremo recorde chegou a Portugal em 2011 para representar o Futebol Clube do Porto, mas acabou por ser emprestado ao Rio Ave. Na época 2012-2013 deixou o seu nome registado na história portista ao marcar frente ao Benfica, o gol que praticamente decidiu a conquista do campeonato para o Futebol Clube do Porto. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.